3 crianças desapareceram durante uma caminhada escolar na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, passando 36 horas perdidas na mata fechada. Quando foram encontradas por uma equipe de resgate, estavam ilesas, serenas e inexplicavelmente bem alimentadas. O que relataram sobre sua experiência, envolvendo um menino de luz que se identificou como Carlo Acutis e os guiou por um caminho impossível, desafiou todas as explicações lógicas e transformou para sempre a vida de todos que testemunharam o ocorrido. Esta é a história de um milagre que ninguém esperava, mas que mudou uma comunidade inteira. Antes de começarmos essa história extraordinária, inscreva-se no canal para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. E deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber onde estão nossos ouvintes ao redor do mundo. A manhã de quinta-feira começou como qualquer outra no Colégio Santa Teresa, em Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O sol de abril brilhava suave através das janelas da sala de aula, enquanto a professora Helena Cardoso fazia a chamada dos alunos que participariam da excursão educativa à Floresta da Tijuca. Entre os 23 estudantes do 5º ano, 3 crianças se destacavam por sua amizade inseparável. Miguel, de 10 anos, um menino curioso de olhos castanhos, sempre cheios de perguntas. Beatriz, também de 10, estudiosa e responsável, com longas tranças escuras. E o pequeno Gabriel, de apenas 9 anos, tímido e sonhador, que completava o trio. Prestem atenção, crianças, disse Helena, sua voz firme, mas carinhosa, ecoando pela sala. Vamos fazer uma trilha educativa, mas precisam permanecer sempre juntos, em grupo. A floresta é linda, mas pode ser perigosa para quem se afasta do caminho principal. Miguel acenou com a cabeça, já distraído, olhando pela janela para o ônibus amarelo que os aguardava no pátio. Beatriz anotava tudo cuidadosamente em seu caderninho de capa azul. Gabriel apenas sorria, ansioso pela aventura. O trajeto até a entrada principal do Parque Nacional da Tijuca levou 40 minutos. Quando o ônibus parou, as crianças desceram em fila ordenada, seus tênis coloridos tocando o asfalto ainda úmido da chuva da noite anterior. O ar estava fresco, carregado com o perfume de terra molhada e folhas verdes. Pássaros cantavam em uma sinfonia natural que parecia dar boas-vindas ao grupo. A trilha começou tranquila. Helena liderava o grupo, acompanhada por 2 outros professores e um guia local chamado Roberto. Um homem de meia-idade que conhecia cada pedra, cada árvore, cada curva daquele caminho como a palma de sua mão. Ele ia à frente, apontando bromélias coloridas, explicando sobre as diferentes espécies de árvores e chamando atenção para pequenos detalhes que passariam despercebidos aos olhos urbanos das crianças. "Vejam ali, um tucano!" exclamou Roberto, apontando para o alto de uma palmeira. Todas as cabeças se viraram simultaneamente. Foi nesse momento de distração coletiva que aconteceu. Miguel viu algo brilhante alguns metros à esquerda da trilha. Talvez um cristal, uma pedra incomum ou apenas um reflexo de luz. Sem pensar 2 vezes, ele se afastou silenciosamente do grupo, apenas alguns passos. Beatriz, sempre atenta ao amigo, percebeu imediatamente e o seguiu, sussurrando seu nome. Gabriel, vendo os 2 se afastarem, correu atrás sem avisar ninguém, com medo de ficar sozinho. Foram apenas 30 segundos, talvez 40, o tempo suficiente para que a densa vegetação da Mata Atlântica os engolisse completamente. Quando Miguel percebeu que o objeto brilhante era apenas um pedaço de vidro antigo, virou-se para voltar, e seu coração gelou. Não conseguia mais ver a trilha, não conseguia ouvir as vozes do grupo. Apenas o silêncio verde e espesso da floresta os envolvia como um cobertor abafado. "Beatriz? Gabriel?" Sua voz saiu trêmula. "Estou aqui", respondeu Beatriz, segurando a mão de Gabriel, que já tinha os olhos marejados. "Por onde viemos?" perguntou Gabriel, sua voz pequena quase sumindo entre os sons da mata.
Os três olharam ao redor. Todas as direções pareciam iguais. Árvores imensas, cipós entrelaçados, folhagens densas que bloqueavam qualquer visão, além de alguns metros. O pânico começou a se instalar, especialmente quando Miguel tentou gritar por ajuda e percebeu que sua voz parecia ser absorvida pela floresta, não ecoando, não chegando a lugar nenhum. Vamos voltar por aqui, disse Beatriz, tentando manter a calma, apontando para o que achava ser a direção certa. Caminharam por 10 minutos, depois 20. A vegetação apenas ficava mais densa. Não havia sinal da trilha, das vozes conhecidas de civilização. Gabriel começou a chorar silenciosamente. Enquanto isso, na trilha principal, o caos havia se instalado. A professora Helena fazia a contagem dos alunos pela terceira vez, seu rosto ficando mais pálido a cada número. 20, 21, 22, 22, ela gritou. Faltam 3 crianças. Miguel, Beatriz, Gabriel. Roberto imediatamente acionou seu rádio, chamando a central de segurança do parque. Em minutos, um protocolo de emergência foi ativado. O grupo foi levado de volta para a entrada, enquanto equipes de resgate eram mobilizadas. Pais foram contatados. Em 1 hora, dezenas de pessoas vasculhavam a floresta, gritando os nomes das 3 crianças. Maria Eduarda, mãe de Miguel, chegou ao parque com o rosto marcado pelas lágrimas. Cláudio, pai de Beatriz, não conseguia parar de tremer. Os pais de Gabriel, Dona Lourdes e seu Francisco chegaram abraçados, rezando em voz baixa. Vamos encontrá-los, garantiu o capitão dos bombeiros, um homem experiente chamado Marcelo. Não anoiteceu ainda. Temos equipes, temos cães farejadores, vamos trazê-los de volta. Mas a floresta era vasta, quilômetros e quilômetros de mata fechada, com desníveis perigosos, pequenos riachos, áreas de difícil acesso. À medida que o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, a ansiedade se transformava em desespero. Na mata, as 3 crianças haviam parado de caminhar. Estavam exaustas, com fome e sede. Haviam encontrado um pequeno córrego e bebido água, mas não tinham comida. Beatriz havia machucado o joelho numa queda. Gabriel tremia de frio e medo. Miguel tentava ser forte, mas por dentro estava apavorado. Está escurecendo, observou Beatriz, olhando para o céu através das copas das árvores. Vamos dormir aqui? Perguntou Gabriel, sua voz engasgada. Não temos escolha, respondeu Miguel, tentando soar confiante. Eles se aconchegaram sob uma grande árvore, usando folhas secas como proteção contra a umidade do chão. Gabriel começou a rezar baixinho, algo que sua avó lhe havia ensinado. Beatriz o acompanhou. Miguel, que raramente rezava, descobriu-se sussurrando palavras de prece também. A noite caiu como uma cortina negra. A floresta se encheu de sons estranhos, grilos, corujas, o farfalhar de pequenos animais na vegetação. Cada som fazia os 3 se abraçarem mais forte. As horas se arrastavam infinitamente. Nenhum deles conseguia dormir de verdade. Apenas cochilavam em intervalos curtos, sempre acordando assustados. No acampamento de resgate montado na entrada do parque, ninguém dormiu. Holofotes iluminavam a área. Equipes se revezavam em buscas noturnas, embora soubessem que as chances de encontrar as crianças no escuro eram mínimas. Maria Eduarda não parava de chorar. Dona Lourdes rezava seu terço repetidamente, os dedos deslizando pelas contas gastas pelo tempo. Cláudio caminhava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. A madrugada chegou fria. Quando os primeiros raios de sol começaram a clarear o céu, as buscas se intensificaram. Helicópteros sobrevoavam a área. Mais voluntários chegavam. A história já estava nos noticiários locais. 3 crianças perdidas na floresta da Tijuca. Para Miguel, Beatriz e Gabriel, a segunda manhã começou com sede intensa e uma fome que doía no estômago. Eles voltaram ao córrego para beber água. Gabriel estava febril. Beatriz mal conseguia andar por causa do joelho machucado.
Miguel sentia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Vamos tentar encontrar a trilha de novo, sugeriu ele sem muita convicção. Caminharam devagar, apoiando-se uns nos outros. Gabriel estava tão fraco que precisava parar a cada poucos metros. Foi quando Beatriz percebeu algo diferente. Olhem! Ela apontou. Em uma pequena clareira à frente havia algo que não deveria estar ali. Um arranjo de frutas sobre uma pedra lisa. Mamões maduros, bananas, algumas mangas. Parecia impossível. Frutas arrumadas cuidadosamente, como se alguém as tivesse deixado ali de propósito. As 3 crianças se entreolharam, confusas e esperançosas. Será que tem alguém por aqui? Sussurrou Miguel. Alguém que quer nos ajudar, completou Beatriz. Aproximaram-se devagar. As frutas eram reais, frescas, suculentas. Com as mãos trêmulas, começaram a comer. O sabor doce do mamão nunca pareceu tão maravilhoso. As bananas acalmaram a fome desesperada. Enquanto comiam, olhavam ao redor, procurando quem poderia ter deixado aquele presente impossível. Foi Gabriel quem o viu primeiro. Olhem, ali. Sua voz era um sussurro reverente. A alguns metros, quase transparente na luz filtrada pelas árvores, estava um menino. Ele aparentava ter 15 ou 16 anos, cabelos castanhos e lisos, um sorriso gentil no rosto. Mas havia algo diferente nele. Uma luminosidade suave que parecia vir de dentro, como se sua pele brilhasse com luz própria. Ele usava roupas simples, jeans e uma camiseta, mas algo nele era absolutamente extraordinário. Não tenham medo, disse o menino, sua voz clara e reconfortante. Vim ajudá-los a voltar para casa. Miguel, Beatriz e Gabriel ficaram paralisados, não de medo, mas de um tipo de admiração que nunca haviam sentido antes. Algo profundamente pacífico emanava daquela presença. Quem é você? Conseguiu perguntar Beatriz. O menino sorriu mais amplamente. Meu nome é Carlo Acutis. Quando estava vivo, eu amava a Eucaristia e queria que todos conhecessem Jesus. Agora, de onde estou, ainda ajudo aqueles que precisam. Você está morto? A pergunta de Miguel saiu num fio de voz. Meu corpo descansou, mas minha alma vive junto de Deus, e Ele me enviou até vocês, explicou Carlo com uma simplicidade desarmante. Seus pais estão rezando, muitas pessoas estão rezando por vocês. E Deus escutou cada prece. Gabriel, que havia estudado sobre santos na catequese, arregalou os olhos. Você é o santo da internet, exclamou. Minha professora de religião falou de você. Você morreu jovem, com 15 anos, confirmou Carlo, seus olhos brilhando com bondade. De leucemia. Mas antes de partir, dediquei minha vida a mostrar que Deus está presente, especialmente na Eucaristia. E agora sigo essa missão de outra forma. Como você sabia que estávamos aqui? Perguntou Beatriz, ainda processando o que estava acontecendo. Porque Gabriel rezou, respondeu Carlo, olhando carinhosamente para o menino mais novo. Sua avó lhe ensinou bem. Ela reza o terço todos os dias por você, sabia? E ontem à noite, quando você pediu ajuda à Nossa Senhora, ela intercedeu. Eu fui enviado para guiá-los de volta. As 3 crianças se olharam, lágrimas começando a escorrer pelos rostos. Não era medo, era uma emoção avassaladora, uma certeza profunda de que estavam experimentando algo sagrado. Mas primeiro, disse Carlo, precisam saber por que isso aconteceu. Às vezes, Deus permite que nos percamos para que possamos nos encontrar de verdade. Vocês 3 estão destinados a fazer coisas especiais. Miguel, você vai usar sua curiosidade para ajudar muitas pessoas, talvez como médico ou cientista. Beatriz, sua dedicação ao estudo vai levá-la a ensinar e inspirar gerações. E Gabriel, sua fé pura vai confortar muitas almas ao longo de sua vida. Como você sabe disso? Sussurrou Miguel. Porque do céu vemos as coisas de uma forma diferente, explicou Carlo. Vemos o potencial que Deus colocou em cada pessoa.
e vocês três têm muito a oferecer ao mundo. Ele estendeu a mão. Agora venham. Vou mostrar o caminho. Carlo começou a caminhar, e as crianças o seguiram. Era extraordinário. Onde ele pisava, a vegetação parecia se abrir suavemente, criando um caminho claro. Ele falava enquanto caminhavam, contando histórias sobre sua vida na Terra. Como amava programar computadores, como criou um site catalogando milagres eucarísticos, como tentava ser alegre sempre apesar da doença. Nunca desperdicei um dia sem sorrir, disse ele. Mesmo quando estava doente, sabia que o sofrimento tinha sentido quando oferecido a Deus. Dói? Morrer? Perguntou Gabriel, sem filtro na inocência de seus 9 anos. Carlo parou e se ajoelhou na altura do menino. Sabe o que dói de verdade? Viver sem amor. Morrer foi apenas passar de um quarto para outro. Uma sala muito mais bonita, cheia de luz e paz. O que importa não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Continuaram caminhando. Carlo contava sobre milagres que havia testemunhado do céu, sobre como Deus estava sempre perto, mesmo quando as pessoas não percebiam. Falava sobre a importância de ser bondoso, de defender os fracos, de nunca perder a esperança. Vocês sabem, disse ele em determinado momento, que todos são chamados a ser santos. Não precisa ser complicado. Santidade é apenas amar muito nas coisas pequenas do dia a dia. Beatriz absorvia cada palavra, sentindo algo mudar profundamente dentro dela. Miguel, sempre questionador, descobriu que todas as suas perguntas encontravam respostas na presença serena de Carlo. Gabriel apenas segurava a mão luminosa do jovem santo, sentindo-se completamente seguro pela primeira vez desde que se perderam. Estamos chegando, anunciou Carlo após o que pareceram apenas alguns minutos, embora tivessem caminhado por quase 1 hora. E então, através da vegetação, começaram a ouvir vozes. Vozes humanas, gritos de busca, latidos de cães. Estão bem perto agora, disse Carlo parando. Você não vem com a gente? Perguntou Gabriel, com os olhos cheios de lágrimas. Carlo sorriu, aquele sorriso radiante. Minha missão era trazê-los até aqui em segurança. Agora vocês precisam seguir em frente. Mas lembrem-se, nunca estão sozinhos, nunca. Deus está sempre com vocês, em cada momento, especialmente nos difíceis. Como vamos provar para as pessoas? Como vamos contar isso? Questionou Miguel, já antecipando a descrença que enfrentariam. Vocês não precisam provar nada, respondeu Carlo gentilmente. Aqueles que têm fé vão acreditar. Aqueles que não têm, talvez encontrem fé através da história de vocês. Mas o importante não é convencer ninguém. É viver o que aprenderam aqui. Ele começou a se afastar, sua forma ficando mais translúcida. Carlo, chamou Beatriz. Obrigada. Não agradeçam a mim. Agradeçam a Deus, que ama vocês infinitamente. Sua voz já parecia vir de muito longe. E cuidem uns dos outros. O mundo precisa de pessoas que sabem amar. E então, ele desapareceu, dissolvendo-se na luz filtrada da mata, como névoa matinal tocada pelo sol. As 3 crianças ficaram paradas por um momento, processando o que haviam vivido. Então, quase simultaneamente, começaram a gritar. Socorro! Estamos aqui! Socorro! Levou menos de 5 minutos para que uma equipe de resgate os encontrasse. O bombeiro que chegou primeiro, um homem chamado Tavares, não acreditou no que viu. 3 crianças, sujas e com roupas rasgadas, mas surpreendentemente bem, em pé, acenando, sorrindo. Encontrei! Encontrei eles! Gritou ele pelo rádio, sua voz quebrando de emoção. Em segundos, a floresta se encheu de pessoas, paramédicos, bombeiros, voluntários, e logo depois, correndo como se a vida dependesse disso, os pais. Maria Eduarda pegou Miguel nos braços com tanta força que quase o derrubou, soluçando incontrolavelmente. Cláudio apertou Beatriz contra o peito, murmurando, minha filha, repetidamente.
Dona Lourdes e seu Francisco envolveram Gabriel entre eles, um sanduíche de amor e lágrimas. "Como vocês estão tão bem?" perguntava a paramédica, examinando-os. 36 horas na mata, e vocês estão quase ilesos. "Um menino nos ajudou", disse Gabriel simplesmente. "E que menino?" Todos pararam alertas. "A outra criança perdida?" "Não", explicou Beatriz, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Era um menino especial. Ele nos deu comida e nos guiou até aqui." "Onde ele está agora?" perguntou o capitão Marcelo. Miguel, Beatriz e Gabriel se entreolharam. Era Miguel quem falou com uma convicção que espantou até a si mesmo. Ele voltou para o céu. Era Carlo Acutis, o santo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Adultos se entreolharam, alguns com ceticismo, outros com confusão. Mas a professora Helena, que estava ali, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela conhecia a história do jovem beato italiano. "Carlo Acutis? O beato Carlo Acutis?" Sua voz era um sussurro. "Sim", confirmou Beatriz. "Ele nos contou sobre sua vida. Disse que foi enviado para nos ajudar porque as pessoas estavam rezando. Dona Lourdes caiu de joelhos ali mesmo, na terra úmida da floresta, fazendo o sinal da cruz repetidamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Outros se juntaram a ela. Algo na certeza das crianças, na paz em seus olhos, na forma como descreviam cada detalhe, tocava algo profundo nas pessoas presentes. No caminho de volta, enquanto as crianças eram checadas pelos paramédicos e envolvidas em mantas térmicas, elas não paravam de falar sobre Carlo. Descreviam sua aparência com detalhes que não deveriam conhecer, detalhes que foram confirmados quando alguém buscou fotos do beato na internet. "É ele!" exclamou Gabriel ao ver a foto no celular de um bombeiro. "É exatamente assim que ele estava, mas brilhando." Beatriz contou sobre as frutas que apareceram misteriosamente. Miguel descreveu como o caminho se abria onde Carlo pisava. E todos os três repetiram, palavra por palavra, os ensinamentos que ele lhes havia dado. A notícia se espalhou como fogo. O que começou como 3 crianças encontradas vivas, rapidamente se transformou em "crianças afirmam ter sido guiadas por santo." Equipes de TV chegaram ao hospital onde as crianças foram levadas para observação. Repórteres queriam entrevistas. A Diocese do Rio de Janeiro enviou um representante, mas o mais extraordinário estava por vir. 2 dias depois, quando as buscas oficiais finalmente foram encerradas e as equipes retornaram para mapear a área onde as crianças haviam sido encontradas, fizeram uma descoberta que gelou o sangue de todos. "Capitão!" chamou Roberto, o guia que conhecia a floresta como ninguém. "Isso não faz sentido." "O que não faz sentido?" perguntou Marcelo, se aproximando. "As crianças disseram que foram daqui." Roberto apontou para onde haviam se perdido originalmente. "Até aqui." Ele apontou para onde foram encontradas. "Certo?" "Sim. E daí?" "Capitão, entre esses 2 pontos há um desfiladeiro de quase 15 metros de profundidade. Vegetação densa demais para uma criança passar. Pedras soltas e perigosas. E olhe aqui." Ele mostrou o GPS. "Para chegar onde foram encontradas, partindo de onde se perderam, eles teriam que cruzar esse desfiladeiro. Não há outro caminho possível." "Mas isso é impossível", murmurou Marcelo. "Exatamente." Roberto estava pálido. 3 crianças, uma com o joelho machucado, não poderiam ter cruzado essa área. Adultos treinados teriam dificuldade. E mesmo que conseguissem, levariam horas, escalariam, se machucariam gravemente. Mas elas atravessaram, como se houvesse um caminho. A equipe foi até o ponto exato. O desfiladeiro estava lá, perigoso e intransponível. Não havia nenhum caminho natural. E ainda assim, as crianças haviam chegado do outro lado, praticamente ilesas, em condições que desafiavam toda a lógica. "Foi um milagre", disse um dos bombeiros mais velhos, fazendo o sinal da cruz. "Não há outra explicação." A diocese iniciou uma investigação discreta. Padre Antônio, um jesuíta especializado em fenômenos espirituais, foi designado para entrevistar as crianças.
Ele esperava encontrar histórias confusas, detalhes conflitantes, sinais de imaginação infantil superativa. Mas o que ouviu o deixou profundamente perturbado, no bom sentido. As 3 crianças entrevistadas separadamente contaram exatamente a mesma história, mesmos detalhes, mesmas palavras de Carlo, mesma sequência de eventos, e mais, descreveram aspectos da vida de Carlo Acutis que não estavam em livros populares ou sites comuns, detalhes que só pessoas que haviam estudado profundamente sua vida conheceriam. Como você sabia que Carlo gostava de programar em C++? Perguntou o Padre Antônio a Miguel. Ele me contou, respondeu o menino simplesmente. Disse que criava websites para ajudar as pessoas a conhecer Jesus melhor. E como você sabia que ele tinha um cachorro chamado Chiara? Perguntou a Beatriz. Ele falou que amava os animais, especialmente Chiara, sua cadela. Disse que os animais também eram presentes de Deus. Padre Antônio consultou especialistas italianos em Carlo Acutis. Confirmaram tudo que as crianças descreviam estava correto, até detalhes obscuros da vida do beato. Mas talvez a confirmação mais impressionante veio de uma fonte inesperada. Uma semana após o resgate, Dona Lourdes estava em casa, ainda processando tudo o que havia acontecido. Ela abriu o baú de memórias da família, procurando fotos antigas de Gabriel para um álbum que estava fazendo. No fundo do baú, encontrou algo que a fez sentar-se bruscamente. Era um terço antigo, quebrado, que pertencera à sua avó. Junto dele, uma pequena imagem de oração, desbotada e amarelada pelo tempo. Dona Lourdes pegou a imagem com mãos trêmulas e leu a inscrição: Beato Carlo Acutis, padroeiro dos jovens e da internet. Ela nunca tinha visto aquela imagem antes. Não sabia que estava ali, mas a data no verso a fez cambalear. A imagem havia sido impressa e abençoada no dia do batizado de Gabriel, 9 anos atrás. Sua avó, que já havia falecido, devia tê-la colocado ali. Ele sempre esteve cuidando do meu menino, sussurrou ela, abraçando a imagem contra o peito. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas. Miguel começou a frequentar a missa regularmente, algo que nunca havia feito antes. Desenvolveu uma curiosidade especial por ciências médicas, dizendo que queria ajudar pessoas como Carlo queria. Beatriz iniciou um grupo de estudos bíblicos em sua escola, apesar da timidez. Suas palavras sobre a experiência na floresta tocaram muitos colegas, e o grupo cresceu rapidamente. Gabriel, o mais jovem, tornou-se um pequeno evangelizador. Contava a história de Carlo para quem quisesse ouvir, sempre com o mesmo brilho nos olhos. Sua fé simples e pura inspirava até adultos. A comunidade do Colégio Santa Teresa foi transformada. Professores que há anos não pisavam em uma igreja começaram a questionar suas certezas. Pais ateus se viram confrontados com a possibilidade de que havia mais entre o céu e a terra do que sonhava sua filosofia. A professora Helena, que havia se culpado terrivelmente pela perda das crianças, encontrou paz e renovação de fé. Ela criou um pequeno oratório em sua casa com uma imagem de Carlo Acutis, diante da qual rezava todos os dias. 6 meses depois do incidente, as 3 famílias fizeram uma viagem juntas à Itália para visitar o túmulo de Carlo Acutis em Assis. Quando Miguel, Beatriz e Gabriel se ajoelharam diante do corpo incorrupto do beato, todos os 3 sentiram a mesma presença amorosa que haviam sentido na floresta. Ele está aqui, sussurrou Gabriel. Ele sempre esteve, respondeu Beatriz. E sempre estará, completou Miguel. 1 ano após o evento, a Diocese do Rio de Janeiro emitiu uma declaração cautelosa, mas esperançosa sobre o caso. Embora não pudessem oficialmente declarar um milagre sem um processo extenso, reconheceram que os eventos descritos pelas crianças, corroborados pelas circunstâncias impossíveis de seu resgate, apresentam características de um fenômeno extraordinário, digno de reflexão e admiração. Mas para aqueles que estiveram lá,
para os pais que quase perderam seus filhos, para os bombeiros que encontraram crianças onde não deveriam estar vivas, para a comunidade que testemunhou a transformação de 3 jovens vidas. Não havia necessidade de declarações oficiais. Eles sabiam que haviam tocado o sagrado. Na floresta onde tudo aconteceu, caminhantes ocasionalmente relatam uma sensação estranha de paz ao passar pela área. Alguns dizem sentir uma presença reconfortante. Outros falam de uma luz suave que parece mover-se entre as árvores ao entardecer. E às vezes, bem raramente, encontram arranjos impossíveis de frutas frescas em pedras lisas, como se alguém ainda estivesse cuidando daqueles que se perdem. O que aconteceu naquela floresta em abril transcendeu explicações racionais e tocou o cerne da experiência humana. A necessidade de esperança, a realidade do amor divino e a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. As 3 crianças não apenas sobreviveram, foram transformadas. Elas carregam agora uma missão: testemunhar que os santos não são figuras distantes do passado, mas amigos vivos no céu, intercedendo por nós, guiando-nos, amando-nos. A história de Miguel, Beatriz e Gabriel nos lembra que Deus fala todas as línguas, atravessa todas as barreiras e se manifesta das formas mais inesperadas. Carlo Acutis, o jovem que dedicou sua breve vida a mostrar Jesus aos outros, continua sua missão do céu, provando que a santidade não conhece limites de idade, tempo ou espaço. E talvez o maior milagre não tenha sido apenas o resgate físico das crianças, mas o resgate espiritual de uma comunidade inteira que redescobriu a fé, a esperança e o amor através dos olhos inocentes de 3 pequenos mensageiros. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas inspiradoras que elevam a alma. E não esqueça de comentar de onde você é. Queremos sentir sua presença e saber que continentes, países e cidades esta mensagem alcançou. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e esperança.